Galerinha, fizemos uma pequena pausa aqui para almoçar. Pedimos aqui uma sopa, pedimos uma carne vermelha com um creme aqui eu acabei de descobrir que é bem tcheco, mas depois eu vou perguntar qual que é o nome. Mas a gente está com uma visita ilustre, que é Bom a dia, Tânia. olá. A Tânia, gente, ela é uma tcheca que fala o português e eu vou descobrir agora o porquê que ela fala português. E ela viveu aqui na época do comunismo, então a gente quer descobrir como que era, principalmente viver na época do comunismo aqui. Primeiro, Tânia. Nazdraví, Nazdraví. 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 Olha, obrigado, tá, por sentar aqui com a gente e conversar um pouquinho. Eu queria saber primeiro, aonde que você nasceu? Você nasceu aqui mesmo? Gente, eu nasci aqui 20 quilômetros de Praga, num vilarejo. Nasci, bom, 1973, o comunismo aqui durou até 1989, eu tinha quase 17 anos quando terminou, então era bastante coisa, quando terminou já era quase adulta, assim, formada. Sim. E como é que era essa época? Assim, eu sei que você era muito jovem, mas como é que foi viver esse momento? Seus pais são tchecos? Meus pais são tchecos, mamãe fez agora 80 anos, semana passada, então ela viveu todo o Ela é tempo. viva ainda, que legal. Viva, tem 40 anos no comunismo, meu papai também, que tem 82. Aham. Eu hoje falo que foi uma gaiola dourada, porque no comunismo, na realidade, tinha tudo. Tivemos roupa, sapato, emprego, ensino, saúde. A única coisa que faltava era a liberdade. Só que quando você mora numa gaiola, uma bolha, e você não sabe o que tem do outro lado. Você acha que tá feliz ali, né? Então estava feliz porque tinha cortina de ferro. Eu, no meu caso, durante esses 17 anos, fui uma vez para a Hungria, uma vez para a Alemanha Oriental, o resto fiquei aqui, 17 anos. Então, depois com 20 anos, eu vi pela primeira vez mar, praia, nunca vi assim praia. E então pensava, era a criança feliz. Só quando descobri o que tem do outro lado da cortina, que então, assim, realizei que vivi numa mentira. O que diferencia o comunismo que você viveu de hoje em dia, do capitalismo e de como que a gente vive hoje? Eu vou falar assim, um caso. Na época do comunismo, minha fruta favorita era a banana. Banana veio uma vez por ano, sempre foi dezembro. Era meu presente de Natal favorito, que tinha uma fila enorme para conseguir 4 bananas para nós, eu e meu irmão. Minha mamãe entrou no mercado, assim, tinha fila. Chegou a casa, criança, que tem bananinha. A gente comeu as 2 ou 4, tinha briga entre mim e meu irmão. E daí minha mamãe falou, tem que esperar um ano, vai chegar outra banana. É assim, para mim um maior choque cultural ou choque de consumo foi em 1999. Nós fomos para Munique, assim, cidade alemã, rica, né? do consumo, rica. Foi pela primeira vez que visitei uma cidade assim capitalista. Sim. Então, quando nós entramos lá no shopping, aqui quase não tinha shopping. Shopping tinha aqui em Praga, tinha 2, mas a gente quase não sabia o que era shopping. A população em comum, assim, a grande maioria tinha um poder de compra legal para poder consumir as coisas ou era No comunismo? regrado? Não, no comunismo normalmente cada um ganhava quase a mesma coisa. Se você era médico, uma contabilista ou uma vendedora, não tinha grande diferença. Sim. E quando nós entramos lá no shopping, no supermercado em Munique, março, tinha um monte de banana. Eu chorei. Caramba. Eu chorei, porque naquele momento eu percebi que vivi numa mentira, para mim era uma frustração, uma surpresa. E lá eu perguntei, mamãe,
tem banana em março. É muita banana, Muita né? banana. Então isso foi para mim esse Foi um momento choque cultural. Foi um choque cultural. E daí eu falei, não, então, comunismo para mim não era muito traumático, não. Eu era feliz, mas quando a gente descobriu o que nós perdemos, então isso foi um choque para mim. Certo. A sua mãe viveu a época do nazismo? Meu papai nasceu na Segunda Guerra Mundial. Que é bom, meu avô era herói da Segunda Guerra Mundial, era um general do exército. Caramba, que top! Mas ele Muita foi... história. Muita história. Infelizmente, em 1950, ele foi executado numa floresta e fingiram como se fosse um acidente de automóvel. Só depois de terminar o comunismo, meu papai buscar lá nos arquivos, descobrimos que foi a KGB, a Polícia Secreta Soviética, que mandou foi um executar. atentado mesmo, foi de verdade. como se não sei, Execução. execução numa floresta. Depois botaram ele no carro, assim, acidentado, e fingiram que era um acidente. E essa execução foi por ele ter sido esse herói de guerra. Isso. Caramba. E então, se perguntaram ao meu papai, que viveu 2 regimes, o que ele acha pior, se a Segunda Guerra Mundial com o nazismo ou comunismo, aquele quando... O que era pior? Aqui em 1968 teve uma invasão soviética, a mesma que aconteceu na Ucrânia. Sim. Então aqui era 68. E meu papai acha, ele fala assim, nazismo eu consigo assim perdoar, eu não consigo esquecer, mas já consegui de qualquer jeito perdoar. O comunismo soviético eu não consigo perdoar nem esquecer. Então Não ele é consegue. radical. Foi mais bruto do que o Para nazismo. ele foi mais bruto do que o nazismo. É. Caramba. Caramba. E o idioma? O português? O meu Veio português. da onde? Isso é interessante. Então, na época do comunismo, como a gente não podia viajar, Aham. eu falei que tinha cortina de ferro, precisava permissão, assim. Qualquer lugar você quis assim viajar, precisava permissão. Então, e como meu papai era militar também, Aham. porque como meu avô era militar, então botaram meu papai no colégio militar quando ele tinha Sim. 14 anos. Sim. Aí perguntaram ao meu papai, ele quis se tornar assim engenheiro, arquiteto, mas quando ele tinha 14 anos ninguém perguntou, falou, pai, você era general, assim, um herói, bora assim para colégio militar. E daí, então, a nossa família, então por causa como tivemos militar na família, Aham. Vários militares. Né? vários militares. Então, por exemplo, os meus amigos pelo menos conseguiram ir à Iugoslávia naquela época. Nós nunca, Fugir? porque muita gente fugiu via Iugoslávia, porque a Iugoslávia faz divisa com a Itália e muita gente já usou a Iugoslávia para ir poder à atravessar ali. pra Itália, Áustria. E daí? Nós nunca. Eu sempre perguntava, papai, eu quero ir à Iugoslávia também. Está lindo. Ela falou, não, minha filha, nós somos uma família especial, que eu não entendi, Aham. não pode. E quando eu era então criança, na época do comunismo, então minha avó, aquela viúva, esposa do meu avô, então ela me deu os livros. Esses livros pertenciam ao meu avô. Aham. E tinha, assim, contava sobre indígena, jacaré, selva, tinha banana, era exótico. Você ficou encantada com aquele livro ali e começou Fiquei a aprender um encantada. pouco mais. Aprendi um pouco mais, sempre olhava no mapa, no globo onde é que tem o Brasil. Só que naquela época não podia ir na Áustria, que era aqui o país vizinho. Certo. Quando terminou o comunismo, então eu entrei aqui na faculdade da filosofia. Tivemos assim um professor assim que ele falou, gente, vocês moram numa gaiola Aham. e agora cada um vocês vão querer descobrir o mundo, então vale a pena aprender as línguas. Aí você, uma das primeiras línguas que você procurou entender e saber mais foi por conta do Brasil. Foi o português por conta do Brasil. Isso, então quando eu vi a lista, tinha a lista, não sei, 30 línguas, Aham. então português
português. Me lembrei lá do jacaré, selva, a banana. Então, isso é a minha história. Essa Que de um a livro, banana ligou você a ao banana ligou português. para o português. E é engraçado porque muito gringo aprende a falar o português porque teve uma relação com o Brasil ou porque tem um relacionamento com alguém que fala um idioma, né? E você foi completamente fora, né, da completamente curva, né? fora disso. Depois tive assim uma curta relação com o carioca, foi em 1999, mas já era formada no Sim. último ano, fiz mochilão. Você já foi no Brasil? Gente, eu já fui 10 vezes. 10 vezes. Você conhece Minas Gerais? Conheço Minas, Belo Horizonte. Uberlândia. Não, isso não, mas conheço as cidades históricas. BH provavelmente. BH, Ouro Preto, São João del Rei. Uai, E eu vou mostrar alguma coisa que nunca, assim, a gente sempre deve continuar, assim, seguir o seu sonho. que legal. Eu estive agora no Brasil, em março. Em março agora desse ano? Em março agora. Que show. E, gente, então, quando eu tinha 10, 12 anos, eu li os livros sobre índios, sobre jacaré, sobre E tu foi papagaio. numa aldeia lá, então? Ah, que show! Então, com 52 anos, eu virei uma princesa indígena. Que top! E, gente, aqui ela pintou o meu rosto. Eu chorei Você da chorou? emoção, que eu nunca imaginava que ia chegar aquele dia que eu vou conseguir. Que top! E assim, quantos idiomas que você. Antes do português você falava quais idiomas e hoje quais Bom, idiomas aqui você na fala? época do comunismo era obrigatório aprender russo. Então toda a minha geração, a geração dos meus pais, falar russo. Depois na escola, lá no colégio, eu estudei, colégio economista, porque minha mamãe era contabilista, então eu fui estudar. Você é formada também? Eu sou formada Filosofia? em filosofia, filologia portuguesa, faculdade. Então daí na escola, e minha bisavó, ela nasceu na Áustria, no Império Austro-Húngaro. Austro-Húngaro. A gente já teve lá já, em Viena. Ah, é? Sim. Então, bom, aqui a família era pobre, então ela era tipo uma empregada lá numa Certo. família rica, mas ela falava alemão fluente. Então, já nos últimos anos do comunismo, então ela tentou ensinar um pouco alemão. Então, legal. hoje em dia falo alemão, falo russo, falo português, me consigo virar a inglês, me consigo virar a espanhol. Ainda falo eslovaco, mas eslovaco é como se fosse português de Portugal e português do Brasil. Mas é uma língua, isso conta. Claro que conta. Então, mais ou menos 6 idiomas, Isso, mais ou menos. poliglota. Caramba, parabéns. Eu tenho uma dúvida que eu acho que a resposta do Marcos, ela te respondeu, né, como que era. Mas a minha pergunta é, como é que, eu sei que você era jovem, mas como é que a cidade, ou como é que foi ali na sua família, e principalmente como é que a cidade reagiu quando o regime caiu? Como que foi, assim, entre vocês, como que foi a energia? Primeiro, bom, aqui o comunismo terminou dia 17 de novembro em 1989. Naquele dia nós sempre comemoramos o Dia do Estudante, o Dia dos Estudantes, que quando a Tchecoslováquia foi invadida pelos nazistas em 1939, a primeira das coisas que os nazistas fizeram é que fecharam todas as faculdades e muitos professores foram deportados para os campos de concentração. E daí para eliminar assim gente com conhecimento. E daí no comunismo ele usou essa data e sempre comemoramos o dia de estudante. Dia 17 de novembro já era outro dia, porque como já caiu o muro de Berlim lá na Alemanha, tá, que já tinha alguma coisa, um pouco da liberdade, da abertura, já se sentia no ar. E dia 17 de novembro, então, quando comemoramos o dia do estudante, já os estudantes rebeldes, operários, intelectuais, dramaturgos saíram para a rua. E noite, tinha uma grande manifestação contra o regime. Pacífica, né? Pacífica, por isso chama a Revolução do Veludo.
E daí, depois, essas manifestações continuaram lá na Praça Venceslau, aquela Venceslau, avenida. sim. Tá Perto do museu lá, né? Isso, 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas? 1 milhão, nos dias assim, tinha quase 1 milhão de pessoas. E daí, depois o governo comunista se despediu e nós ganhamos nosso primeiro presidente democrático, que era Václav Havel, que era um intelectual, um dramaturgo. Teve votação para isso? Não, foi o indicação? parlamento comunista que, que Indicou. votou. E depois já tivemos primeiras eleições democráticas. Então aqui a transição era confusão, mas era... Qual que foi a sensação de você e da sua família quando isso aconteceu? Era uma sensação de liberdade, eu imagino, mas quais eram os sonhos que vocês acham que poderiam ser possíveis? Primeiro, não era primeiro liberdade não. Não, né? Porque a gente tinha muito medo, eu me senti muito insegura. Tinha que passar um certo tempo para eu realizar o que tinha acontecido. Mas, cada família era diferente. Como meu papai era militar, nós realmente, a gente não podia assim, se expressar, era muito Mais perigoso. conservador. Mais conservador. Depois tinha outras famílias que já era mais rebelde. Então depende da família, outra família. Mas depois, claro, lá em Munique, eu falo hoje, lá eu abri as minhas asas. Você foi morar lá? Comecei lá naquele momento quando assim, conheci pela primeira vez a Munique, cidade capitalista, lá em 1999. Quando ela viu a banana. Quando eu vi muita banana, acho que lá eu percebi que eu quero voar. Que eu quero sair daquela bolha, daquela gaiola dourada. Porque numa gaiola você pode mexer as asas, mas você não pode voar. Então daí eu acho que abri as minhas asas e até hoje conheci 106 países. 106 países? Que top! Olha, a gente está no 18º agora aqui na República Tcheca. Mas vale e a eu pena. tô com esse desejo de conhecer os 196 e mais alguns, se possível. Tânia, e o seu pai, ele sendo militar, você sendo de uma família de militares, eles não foram contra essa sua liberdade? Isso é uma boa pergunta, hein? Naquele momento já todo mundo tinha medo se ele, acho que recebesse ordem, assim, atacar assim os demonstrantes, a gente, lá rua. Então acho que já todo mundo acho que já estava naquele caminho já ali, está naquele caminho para a liberdade. Entendi. Porque isso que eu falei que já se sentia no ar, estava vindo da Alemanha, poderia de outros acontecer alguma países. coisa que iria mudar o destino, né? Que já tinha Gorbachev, Perestroika, Glasnost, que já era uma pequena abertura, então já não era comunismo tão duro quando eu era adolescente. E hoje, essa Praga, essa República Tcheca, como é que tá? Você hoje é guia turística aqui e eu tenho uma pergunta que eu gostaria que você me falasse um lugar. Todo viajante pesquisa, né, os lugares para poder ir, tem aqueles clichês ali, né, para poder ir. Mas eu queria que você falasse um lugar que poderia ser ponto turístico ou não, mas que seja muito importante para vocês aqui ou que realmente viva a cultura. Um lugar escondido, um lugar secreto que ninguém conhece, que só vocês tchecos mesmo vai aprovar e vai falar assim, não, aquele lugar ali é um ponto mesmo que a gente... Não é que tem turista, mas que seja um ponto de vocês. Até aqui eu gosto de ficar aqui pertinho. A gente está aqui na Cidade Velha, né? Na Cidade Velha. Centro histórico? Centro histórico. Primeiro, eu gosto do bairro judeu, que é turístico, mas, por exemplo, quando eu falo para os brasileiros que vale a pena visitar, são 24 euros de ingresso. A gente acabou de voltar de lá. Então isso vale muito a pena. A sinagoga espanhola, por exemplo, para mim é uma referência, é tão lindo, assim, tão misterioso, fascinante. O que me chamou a atenção foi a segunda que a gente foi, Aquela que é que tem os nomes dos judeus. A sinagoga Pinkassova. Pinkassova. Que aqui quase 79, mais de 79 mil judeus foram massacrados nos campos de concentração. O cemitério judaico também é... o mais antigo, né? É o mais antigo da Europa, que sobreviveu até hoje. Aquela sinagoga também,
mais antiga que está em funcionamento. Porque tem Nova Velha, né? Nova Velha, Nova Velha. que tem várias na Europa. Tem, por exemplo, uma muito antiga em Cracóvia, acho que ainda mais velha do que Nova Velha, mas ela não funciona. Sim, essa é a única que está em funcionamento, que tá ainda em das mais funcionamento, antigas. das né? mais antigas. Então, bairro judaico sai assim, sem dúvida. Aham. E depois eu gosto, são assim os becos que eu tinha que mostrar quando eu faço passeios e pergunto a gente, vocês querem sair assim do roteiro tradicional? Claro, todo mundo quer. Então eu levo, tem uma igreja lá chamada Rastalska na Městí, a língua tcheca é impossível. E lá tem os becos, tem convento de Santa Inés, são assim, tem menor casa que existe em Praga. Lá quase nunca encontra um turista. Então, mesmo? esse é o meu lugar assim, favorito. Preferido. E depois lá em cima do castelo, lá tem Mosteiro de Strahov, com as duas bibliotecas. Não sei se vocês conseguiram chegar até lá. Não chegamos aí. E lá tem cervejaria de São Norberto, é Tcheco Svatý Norbert. Lá tem cerveja do século XIV, artesanal. Que às vezes quando eu tenho aniversário, eu levo os amigos para lá, porque para mim é a melhor cerveja. E, bom, para mim, cerveja tcheca é a melhor cerveja no mundo. Qual que você prefere? Cerveja tcheca ou cerveja belga? Oh, meu Deus, tcheca! Sem dúvida! E como é que é o brinde? Fala, como é que fala? Na zdraví. Nazdravím. Na zdraví. E se vocês querem pedir uma cerveja, já que vai visitar Praga, se querem aprender algo, então para pedir uma cerveja, se diz jedno pivo prosím. Jedno pivo prosím. Meu Deus. Jedno pivo prosím. Gente, o Yuri faz uma hora que tá tentando falar essa frase. Não dá, gente. Não é dá. muito difícil. Mas- Qual língua que você acha mais difícil? Vai. Português para mim foi uma tortura. Acho que não é difícil, acho que, por exemplo, o alemão é o mais difícil. Eu também acredito. Só que quando eu estudei, quando eu entrei lá na faculdade, foi ano, vocês são jovens, mas eu assim, entrei em 1991, saí do Quando eu nasci. Isso. Saí redes sociais, não tinha nada. Nós tivemos uma professora, eu nunca vou esquecer, ela chamava Clementina, era de Setúbal, uma portuguesa. Então a Clementina nos ensinou o português falar lá na o português. faculdade. Então, Bom, aproveita aí e diz pra nós aqui, olha, o seguinte, ó, 5 coisas que qualquer visitante aqui em Praga precisa conhecer ou visitar, já que você é guia turística. A primeiro é fazer a guia com você, né? claro. que a Já gente- deixa aí o seu arroba, o seu contato. Obrigada, porque eu realmente faço isso, faz diferença. Se vocês não querem só visitar assim, destaques turísticos e bater fotos, então vale a pena contratar alguém. A guia turística faz uma diferença enorme, porque você vai entender mais sobre a história do lugar, você vai entender o porquê que você está indo naquele lugar. Então, assim, faz uma puta diferença. Infelizmente, a gente não conseguiu fechar com ninguém, não conhecia ela também, a gente foi conhecer agora, mas eu recomendo Praga para voltar para cá e conhecer mais, porque é uma cidade jovem, com muita vida noturna, linda cidade e Muito segura. nossa, segura, transporte público funciona. Quais são as suas considerações aí? Então, Transporte público rápido. rápido, funciona barato, bem barato. vale a pena. Então, vai, a primeira então é fazer o passeio com você, né? Que eu recomendo demais. Depois, comer svitkova. 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 Svitkova é Meu um Deus, ela vai molho brigar assim comigo, eu tô falando tudo errado. feito base, é cenoura, legumes. Isso aqui chama knedlik, aquele Pão. bolinho é um nhoque, como se fosse é pão. eu achei- é um pãozinho, pão, é. pãozinho. E depende, existe também de batata. Essa aqui não é meu favorito, mas Você existe prefere com batata? knedlik de batata. Aham. E depois tem lombo de vaca, assim, o melhor lombo. pedaço. Muito bom também. Muito bom. É grelhado, cozido? É, cozido. Cozido. Então, comer svitkova. Certo. 2, terceiro.
Bom, conhecer os destaques, não é? Nem ela Que falou já bairro judeu. bairro Aham. judeu, relógio Aham. astronômico, Aham. atravessar Ponte Carlos, Claro. melhor horário para bater as fotos maravilhosas às 7 horas de manhã, chegar, É o melhor horário, 7 horas da manhã? chegar antes das excursões turísticas. Top, top. Pode ser também assistir ao pôr do sol, que é maravilhoso lá na ponte. Lá na ponte? Ah, com certeza. Mais uma dica, visitar uma das torres, subir uma das torres, Sim. ou da ponte, Tem uma vista incrível, né? ou do relógio. E, gente, na primeira hora, então, quando a torre abre às 9, às 10 horas, tem que ver o horário, porque depende se é inverno ou verão. Primeira hora, você paga 50%, então metade do preço. Que é quando é uma família, um grupo assim, já é um desconto Aham, bom. com Então, ao certeza. invés de 300 coroas, você paga 150. Então, chegar durante a primeira hora e já ter vista maravilhosa, ainda poupa um pouco do dinheiro. Top. Então, subir uma das torres, visitar Castelo de Praga, que é muita história. É. Lá começou assim, a história do nosso povo. Aham. Então, lá Onde os reis eram coroados. onde os reis eram coroados, os imperadores, tinha traições, tinha muitas histórias. São 11, quase 11 anos da nossa história, é imperdível. Sim. Ver os jardins, não sei se vocês... Não. Então o jardim também é imperdível, tem vista espetacular para a Mesmo? cidade. E ainda outra coisa que é imperdível para os brasileiros, visitar a Igreja do Menino Jesus de Praga. Não sei se vocês visitaram. Não. Estava no roteiro, mas Estava no não roteiro, tava mas chuva. não deu tempo. Tava chovendo ontem, a gente acabou não conseguindo. que Mas pena. vamos tentar. Vamos tentar. Mas deixa o seu arroba aí, o teu contato, pra gente poder colocar Então, meu no link. contato é Guia Praga Tânia. Guia Praga Tânia. É só procurar, botar Guia Praga Tânia e já aparece o meu contato. Vou colocar na descrição desse vídeo aí o contato dela, tá bom? Mas eu não podia finalizar essa conversa antes de perguntar uma coisa que é muito curiosa também, que eu já converso com a galera quando a gente está viajando, que é, quanto que é o salário mínimo aqui e quanto é que se gasta para morar aqui? Bom, 800 euros, mais ou menos salário mínimo. Salário mínimo? Quanto é o aluguel aqui? Disso depende. Normalmente, Praga tem vários distritos. O distrito mais turístico é o Distrito 1, que é tudo isso aqui. Bairro Velho, Judeu, Malastrana, Castelo de Praga e Nové Město. Para um tcheco normal é impossível. É pagar. caro. É caro. Também virou overturismo, aquele turismo demais, não é? Muita bagunça, barulho, os preços aumentaram. Então, por exemplo, eu moro Praga 6, que é Sim. distrito 6, que fica do outro lado do castelo. Pego o bonde, que funciona muito bem, em 20 minutos estou em casa. E lá o aluguel, mais ou menos, um apartamento 50, 60 metros quadrados, uns 800 euros. 800 euros. Então, que é salário É mínimo. quase um salário mínimo. Então, né? quer dizer, um tcheco que ganha salário mínimo É difícil não encontrar. sobrevive aqui em Praga. Aham. Mas se fosse, eu sei, para viver bem, família do meu irmão, ele ganha uns 2.500, se a esposa ganhar 2.000, 2.500, já Já boa consegue coisa, viver bem. Já consegue viver bem, como temos ensino público, É saúde gratuito? pública, quase. Paga assim alguma coisa, assim, atividades que é fora da escola, tem que comprar assim manuais, tudo isso, mas não paga assim entrada na escola, não é que é pública. Saúde também eu pago, depende do seu lucro. Aham. Então eu pago uns 130 euros por mês De saúde. de saúde para o governo. Aqui não temos saúde, assim, a taxa de saúde, plano de saúde particular, como vocês têm. Isso aqui não existe. Então temos pública. E se você está no hospital, precisa Pagar um extra. cirurgia, estadia, não paga nada. E tem acesso. Minha mamãe fez no ano passado colocar a prótese de quadril. E ela tem 80 anos, é tudo gratuito.
é aqui quando você estuda, não paga taxa de saúde para o governo. Quando se aposenta, também não paga. O que eu percebi no Brasil, que lá quanto mais velho, mais paga, não é? É bem diferente daqui. Então, né? bem diferente. E temos, tipo, como se diz, licença de maternidade. De quanto tempo? 3 anos. Uau! E, Aí a Edileuza gostou, hein? e governo paga. É. Governo paga. Que legal. Então essa parte hoje Essa tá parte bom. social, acho que ainda é herança, do socialismo, comunismo. Então, isso ainda a gente... Um ponto negativo daqui, vai, pra gente finalizar. Ponto negativo. Bom, muito turista. Realmente, eu trabalho com turismo, então... Pra você é positivo. Para mim é positivo, mas para a gente aqui de Praga já não é tanto. Aham. E, bom, guerra na Ucrânia, que não tem... Tá tendo muito ucraniano vindo Tem pra cá. muito ucraniano. Parece que a guerra nunca vai terminar, porque já é mais de 3 anos e a gente pensa, 6 meses, 1 ano, eles vão A ficar. guerra da Ucrânia ela reflete muito. Reflete nos preços. Realmente, Como nós lá também. Na Bélgica a gente com gás, né? com gás, que aqui a gente é. pegou o gás da Ucrânia, hoje acho que é da Noruega, que é duas... Era da Rússia, na verdade, não? Rússia, Ucrânia, tinha trigo, tinha muita coisa da Ucrânia, para fechar os portos lá, o Mar Negro. Então se reflete nos preços. Tem muitos que também, meu irmão, por exemplo, tem filho de 10 anos, na escola tem ucranianos. E bom, tem ucranianos que são realmente competitivos, eles querem aprender alguma coisa, mas depois tem muita criança que não sabe se vai ficar, vai voltar, quando vai voltar. naquela Então não indecisão. fica muito motivada. E a classe assim fica muito mais lenta. Quando tem 20 assim, alunos tchecos, tem 5, 6 ucranianos, então a professora tem que ensinar o ritmo assim para Mais devagar mais para poder devagar. acompanhar a turma. E os pais já estão reclamando que isso não é bom. Entendi. Olha, obrigado demais, tá? Também obrigada. Dividir a tua história um pouquinho Obrigada com a pelo gente. convite, eu gostei muito. E é isso, eu quero que as pessoas que vêm aqui possam contactar você para poder conhecer mais de Praga como a gente conheceu aqui, que vale super a pena. Muito obrigada. Obrigado mesmo, viu? Obrigada, e parabéns gente. aí pela superação e pela sua família também. Tchau, tchau. Como é que diz? Na zdraví, gente. Nazdravite. Venham conhecer a Praga. Tchau, É tchau. isso.